Olá, começando mais um Falando de Saúde. O convidado de hoje é um impulsionador de sonho. Nome lindo, né? Eu estou falando do Ale Calderaro. Olha aqui algumas lembranças, né, que ele trouxe. A trajetória dele é fantástica, mas eu vou dividir com vocês. Vem comigo. Ale Calderaro, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Que honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo, né, no Falando de Saúde. Vem cá. A tua vida é fantástica, né? Porque eu conversei um pouquinho com você e eu falei, puxa, eu queria ter, assim, 90 dias só para ficar entrevistando você. Você já foi advogado, não gostou muito, parou e disse assim, eu vou reprogramar a minha carreira. Ah, eu achei linda essa frase. Conta pra gente como que tudo isso aconteceu. Bom, foi uma trajetória, não foi das mais fáceis, né? Nada eu é sinto fácil, que, né? se fosse fácil não ia ter graça também, né? Exatamente. Mas eu sinto que é um processo de reconexão comigo mesmo, assim, né? Um processo de romper a casca do ovo, né? E sair e trilhar o caminho que faz sentido, né? Então, nessa trajetória, eu tenho buscado fazer coisas que fazem sentido para mim, que estão conectados com o que eu sinto de manifestar. E, nesse sentido, tem uma fala que eu gosto muito, que está num livro chamado Alma e Moral, do Newton Bonder, que ele escreve que aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Ai, que lindo. É lindo e é forte, né? Muito. E eu gosto de pensar que o contrário também é verdadeiro, que aquele que faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira ajuda no aumento do potencial de todos os demais, né? Então, é nesse sentido que eu tenho guiado minha trajetória e tenho aprendido muito e conhecido pessoas incríveis, projetos e tentado, enfim, plantar as melhores sementes possíveis. Bom, você era advogado, fez sucesso, aí de repente um dia você olhou para o escritório e disse, hoje eu vou fechar essa porta, não volto mais para cá. E daí você começou uma nova carreira, um novo estilo de vida, viagens, ajudando pessoas, em busca, né, de educação para o próximo. E até na ONU você foi parar e inclusive faz um trabalho com a ONU, né? Não foi de um dia para o outro, assim, Não, foi um gente. processo Demorado. um processo transformador, assim, né? E libertador, na verdade. E eu sempre me conectei muito com os ideais da ONU, né? Desde pequeno tem todo essa magia que envolve, né, a Organização das Nações Unidas. E o ano passado apareceu a oportunidade de me tornar um multiplicador dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que a gente chama, para não precisar falar esse nome comprido, é bonito, mas é comprido, a gente fala ODS, né? Então, o ano passado eu me tornei um multiplicador dos ODS com o objetivo de difundir mesmo, né? Fazendo um trabalho em escolas, universidades principalmente, mas é um trabalho que pode ser desenvolvido junto a empresas, né? Porque são 17 grandes objetivos do desenvolvimento sustentável para que a gente alcance até 2030. Né? Então a gente tem um prazo aí para atingir essas metas. E o meu papel como multiplicador é fazer com que isso chegue ao máximo número de pessoas possível, que a gente consiga atingir esses objetivos até 2030. Né? Ale, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ale Calderaro. Ale Calderaro no Instagram, Facebook e... Lá tem muita coisa bacana de você, porque eu pesquisei, eu fiquei encantada em tudo que você faz, no que você fala. Gente, é impressionante a fala rica que ele tem, o dom que ele tem de ajudar o próximo. Ale, que fantástico ter você aqui, ter essa oportunidade de entrevistar você. Demais. Para mim é uma honra, né, estar aqui e agradeço pelo convite, pelo espaço. E, enfim, acho que a grande questão é que toda ação que a gente coloca no mundo, ela acaba reverberando de alguma maneira. E quando a gente tem a consciência de que muitas vezes a gente fica naquela, né, eu preciso fazer coisas grandes, eu quero fazer coisas grandes. E toda a pequena ação que a gente coloca, ela gera frutos positivos, né? Pode gerar frutos positivos, né? Então, para mim, um dos grandes mantras, Cláudia, e sinto que você busca fazer isso no seu trabalho, assim, né? É de que a gente ajuda a mudar o mundo nos melhorando, né? Buscando nos melhorar como seres humanos
e fazendo o que a gente pode, onde a gente está, com o que a gente tem, com quem está com a gente, né? Ale, eu não sei se você pensa assim, mas sempre que eu faço uma ação ou alguma coisa que na maioria das vezes eu beneficio pessoas que eu nem sabia que existia, né? Pessoas desconhecidas. E às vezes as pessoas que convivem comigo dizem assim, pô, você é louca, né? Por que você ajuda tanta gente desse jeito? Eu digo assim, eu faço isso porque eu sei que o universo depois ele me traz com coisas tão boas, né? 2020, Ale, é um ano que está todo mundo preocupado e falando, mas tantas coisas boas têm acontecido, é o fato de você estar aqui presente, é o fato de outras pessoas estarem aqui presentes, é o fato dessa equipe maravilhosa, né, que estão aqui gravando comigo, pessoas espetaculares. Então tudo isso é o quê? É a devolução do universo pra gente. Eu acho que nada por acaso, né, Cláudia? Nada. E você tinha no convite, né, comentado sobre essa questão que a gente tem vivido, né, sobre esse baita desafio que a gente tem passado, né, em 2020. E eu acredito que absolutamente nada é por acaso mesmo e que todas as crises, tanto as crises individuais como as crises coletivas, são oportunidades que a gente tem de evoluir, né? É um recado, né? É um sinal, né? total, É um sinal. total. Acho que tudo é, né? Sim. Tudo. Então eu sinto que é um convite para a gente olhar para o que de fato importa, né? A vida, né? O ser, né? O sentimento. Próximo. As nossas relações, nossas com os outros, nossas com nós mesmos, Sim. né? Que a principal relação é a gente com a gente mesmo, né? Quando a gente consegue alinhar o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz, a gente consegue se manifestar de uma maneira mais fluida, mais leve, né, no mundo. Eu acho que quanto menos peso a gente carrega, eu acho que a pandemia nos convida a isso também, né? Olhar o que a gente precisa soltar, o que a gente precisa... Muita coisa, hein? Muita coisa. Eu acho que como seres humanos a gente está sempre se construindo, se reconstruindo, se desconstruindo também, né? Então acho que esse momento é um momento de ressignificar muita coisa, né? Onde a gente quer colocar a nossa energia, o que de fato quero para minha vida, assim, né? Você falou dessa questão do cuidado, tem uma passagem que eu gosto muito é uma entrevista, foi feita por uma antropóloga e perguntaram para ela qual era o primeiro sinal de civilização, Cláudia. E não sei se você já ouviu essa história, uma história que me toca muito, me inspira muito, que quando essa estudante perguntou para essa antropóloga qual era o primeiro sinal de civilização, ela esperava que a antropóloga falava quando tem potes de cerâmica, ou anzóis, ou né, alguma coisa desse tipo. E ela fala que é quando tem um fêmur cicatrizado, né? Quando eles encontram uma ossada que tem um fêmur cicatrizado. E isso é uma evidência de que alguém ajudou aquela pessoa. Teve uma civilização porque alguém ajudou aquela pessoa, né? Porque nenhum ser humano na natureza consegue sobreviver o tempo necessário para que o fêmur cicatrize se alguém não cuidar dessa pessoa, porque ela não vai conseguir ir atrás de comida, ela não vai conseguir fugir de predadores, né? Então esse é o primeiro sinal de civilização, quando alguém dispôs seu tempo, dispôs sua energia para cuidar de outra pessoa, né? De outro ser vivo, né? Então eu acho isso muito bonito, né? De que a gente está no nosso máximo quando a gente se ajuda, né? E isso é muito poderoso. Eu acho que a pandemia traz muito isso, né? Demais, né? Demais. Ale, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a pandemia tem sim o seu lado doloroso, com todo respeito de quem perdeu pessoas, mas tem o lado também da pandemia que Deus, eu acho que Ele olhou e falou assim, epa, vocês que estão achando que são eternos, deixa eu falar para você que você não é. Né? Eu tenho essa lição todos os dias, sabe? Eu observo pessoas, né, que eram mais orgulhosas, hoje estão mais humanos, hoje tem mais tempo de conversar, hoje tem mais tempo com a família, hoje tem mais tempo até de se alimentar. Tinha pessoa que não tinha tempo nem de se alimentar, Ale. E eu acho que isso eu concordo total com o que você traz. E eu acho que a gente acreditar que existe Deus, que existe uma força superior né, que sabe das coisas e que não faz nada para nos castigar ou nada do tipo, ele faz para que a gente aprenda, para que a gente evolua, né? Evolua, essa palavra. Eu falo sempre para as pessoas ali, Deus não é maldoso, Deus é supremo, Ele é tão inteligente que a gente não consegue fazer uma, vamos dizer assim,
fazer uma análise da sabedoria de Deus. Deus é tudo, né? Tanto é que um filme que me encanta muito é A Teoria de Tudo. Nossa, aquilo ali é fantástico. E Deus existe sim. Deus existe. A força que ele certeza, tem, né? Com certeza. Que Deus tem e que Stephen Hawking tinha, é maravilhoso, assim, né? Uma lição de vida incrível, né? Não, ele conseguiu provar a partir de teorias científicas que Deus existe. Isso basta, né? Isso basta. E que, por mais desafiadora que seja uma situação, a gente sempre tem lições, a gente sempre pode agradecer, né? A gente sempre tem muito mais pelo que agradecer Do que pedir. Tem aquele ditadinho que, na essência, é meio pessimista, né? Mas ele sempre me ajuda a olhar o lado bom das coisas, que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Nossa. Né? Então, por mais desafiadora que seja uma situação, a gente sempre vai ter mais pelo que agradecer, né? Isso ajuda a caminhar olhando para os aprendizados que as situações todas nos trazem, né? Sim. Se libertar de bens materiais e se carregar com pessoas, né? Eu acho isso muito bonito. Com coisas que realmente preenchem mesmo, vale né? a pena, né? Essa é uma das lições do Caminho de Santiago, Sim. né? Você esteve lá, conta pra gente um pouquinho como foi a tua experiência lá. Foi uma experiência muito, muito especial. É um desafio, né? É uma caminhada longa, mas traz muitos aprendizados, assim, né? Muitos mesmo, assim. Igual tá na capa desse caderninho que eu trouxe de lá. Que a gente não precisa correr, né? Que onde a gente tem que chegar é dentro de nós mesmos, né? E numa caminhada do caminho tradicional, né? Que eu fiz até, acabei passando um pouquinho, né? Mas o caminho tradicional são 800 quilômetros, né? Pelo caminho francês. É longe, né? É uma jornada. E a gente não pode deixar para ser feliz quando chega em Santiago de Compostela só, né? E isso vale para todos os objetivos da nossa vida, né? A gente pode agradecer pela oportunidade de estar trilhando esse caminho. Estar né? aqui agora, por exemplo. Onde quer que a gente esteja, né? Se a gente está nesse lugar, é porque a gente precisa estar nesse lugar, né? Porque a gente precisa desse lugar, esse lugar precisa da gente, Sim. né? E o caminho traz muito disso, assim, que quanto mais a gente carrega a mochila nas costas, né? Então isso nos ajuda a perceber que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Né? Materialmente falando, a gente precisa de quase nada. É necessário. E quanto mais coisa a gente carrega... Mais sofrimento é. Mais infeliz você é. Mais infeliz é. Isso quando a gente fala do peso que a gente carrega na mochila, mas do peso não material também, né? Sim, medos, culpas... Com certeza. Passado, né? Lembranças, mágoas, cicatrizes. Que nos ensinam, né? Que nos ajudam a ser quem a gente é. Mas a gente não precisa carregar coisas negativas, né? A gente pode ressignificar essas situações que a gente viveu e levar essas coisas boas, né? Então o caminho nos traz, me trouxe, né? Aprendizados muito bonitos que eu carrego até hoje, assim, né? Pessoas incríveis. E o Caminho de Santiago, Cláudia, ele em qualquer outro caminho, né? Existem muitas rotas de peregrinação no mundo, né? Que no começo do ano eu fiz o Caminho da Fé, que vai até Aparecida, né? Mas essas jornadas, elas nos conectam em humanidade, assim, sabe, Cláudia? Eu sinto isso muito forte, assim, porque não importa se o cara é milionário, se o cara é um mega empresário, se o cara é CEO de uma empresa, se ele é médico, se ele é advogado, se ele é juiz, se ele é promotor, se ele é desembargador, ou se o cara é um mendigo, né? Se a pessoa decide trilhar esse caminho, né? Todo mundo é livre para seguir, né? Eu acho que não existe ninguém nem melhor nem pior que ninguém, né? Até eu gosto muito de uma citação do Jung, que ele traz isso, né? Conheça todas as técnicas, sabe de todas as teorias, mas quando tocar uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Então o Caminho de Santiago nos traz muito isso, né? Todo mundo está passando por situações desafiadoras, né? Então acontece uma conexão muito bonita entre os peregrinos, né? Quem está fazendo o Caminho de Santiago é denominado de peregrino, né? Então é uma jornada muito bonita e que é claro que a gente vai cansar, é uma jornada longa, né? Só que quando a gente sente que a gente está indo no caminho certo,
quando faz sentido aquela jornada pra gente... É uma missão, né? É uma missão, é um norte, né? E não importa se são 800 quilômetros, são 900, são 1.000, são 200 quilômetros, 10 mil quilômetros. Se a gente sente que a gente está no caminho certo, a gente está cansado, a gente descansa. A gente não pensa em desistir, né? E a gente segue esse caminho até alcançar esse objetivo, né? E depois que a gente alcança esse objetivo, a gente vai tendo outras motivações, vai seguindo outros caminhos, né? Fala um pouquinho da Índia, que você também esteve lá. Isso, você trouxe essa lembrança linda aqui de lá. O que você aprendeu estando na Índia, Lê? Muita coisa, Cláudio, muita coisa. Eu fui para a Índia na época da faculdade ainda, né? E fiquei 3 meses por lá. Fui fazer trabalho voluntário numa escola com crianças de 7, 8 anos. Eu trabalhava com essas crianças de 7, 8 anos, né? A escola tinha crianças de várias idades. E eu escolhi ir para a Índia porque eu queria ter experiências mais significativas, né? Já tinha feito outros intercâmbios que foram muito valiosos para a minha experiência, né? Para a minha jornada. Mas eu queria ir para um lugar que tivesse uma cultura diferente, que pudesse acrescentar como lição de vida, assim mesmo, né? Que me trouxesse aprendizados que seriam valiosos para minha caminhada, assim, né? E lá eu aprendi muito, muito, muito. Foi lá que eu tive o primeiro contato com meditação, né? A meditação é um negócio que eu carrego para minha vida, assim, né? Já fiz vários retiros de meditação. E foi na Índia que eu tive meu primeiro contato com a meditação, né? Eu fui fazer o trabalho voluntário, que foi muito, muito, muito legal. Trabalhar na escola com as crianças, né? Eu ajudava a professora com as crianças, com o que fosse necessário. E lá eu tive a oportunidade de viajar um pouco, né? Conhecer um pouquinho mais de lugares muito sagrados, né? Para a cultura hindu, para a cultura indiana como um todo, assim. E lá eles valorizam muito pouco bens materiais, né? Lá eles têm muito essa consciência de que... É o ser e não o ter. E que o que importa são as nossas ações no mundo, assim, né? O que a gente coloca e não... É o que você leva, né? É o que a gente leva. Eles não condicionam a felicidade a nada material, né? Porque os bens materiais, eles são passageiros, né? E a fonte de desejo, ela é um saco sem fundo, né, Cláudia? Sim. Então, ambição, né? A ambição não tem fim. Então eles se preenchem de coisas muito mais... sólidas, reais, humanas. Significativas e humanas, né? Então lá foi uma virada de chave bem... Quantos anos você tinha ali lá? Quando eu fui pra lá foi de 2011 para 2012. Tinha 24. Ale, conversando com você assim, a impressão que eu tenho é que você tem 200 anos, né? Mas a gente sabe que você não tem isso, tá? Em que momento da sua vida, talvez você nem tenha essa percepção, mas eu que te conheço e outras pessoas que convivem com você, a gente observa que você é um ser humano diferenciado, você é iluminado, você é leve, você ajuda pessoas, né? Você tem seu brilho, você é um ser humano vagalume, né? Com brilho próprio. E você é totalmente desprendido, né? De bens e você acredita muito, né? Na felicidade do próximo, na sua existência, né? Qual é a sua missão com o universo? Acho isso muito lindo em você. Que momento da sua vida que você percebeu que você era assim meio diferente da multidão? Porque você é diferente das outras pessoas. Eu acho que eu não tenho nada de especial. Não tenho absolutamente nada. Você que não acha que você é humilde. Tem sim. Eu sou muito sortudo, na verdade, assim, né? Bom, humildade é o dom dos sábios, né? Isso você tem. Eu acho que eu busco aprender, né? Sempre aprender e ser o mais útil possível, né? Como que eu posso ser útil e fazer uma coisa que seja boa para mim e para o máximo número de seres possível, né? Na meditação que eu pratico, a meditação Vipassana, né? Que é ensinada em retiros de 10 dias em silêncio. Né? Eu já fiz alguns desses retiros, ano passado eu fiquei 3 meses num centro de meditação e nesses momentos a gente... ao final de toda a meditação, a gente deseja que possam todos os seres serem felizes, que possam todos os seres estarem em paz, que possam todos os seres se libertarem dos seus sofrimentos, né? E uma coisa que fica muito clara para mim, Cláudia, é que ficou em especial nesse período de 3 meses que eu fiquei ano passado no centro de meditação, que o nosso trabalho aqui na Terra
ele é quando a gente está desenvolvendo nossas atividades profissionalmente, voluntariamente também, mas o nosso trabalho aqui na Terra é o tempo inteiro, né? Nosso trabalho na Terra é quando a gente está se relacionando com a nossa família, com nossos amigos, em toda ação que a gente tem no mundo, a gente está desenvolvendo o nosso trabalho aqui na Terra, né? É uma missão, né? E assim, eu, ao longo da minha vida, eu recebi muitas bênçãos, né? Eu nasci numa família estruturada, que me deu a oportunidade de estudar em bons colégios, estudei numa universidade incrível. Mas também te deram liberdade para você ser quem você é. Sim, Isso é dádiva também. E por mais que muitas vezes meus pais não entendam muito, assim, né? Eles não me proibiram de... Assim, o que eu tenho feito é com o dinheiro que eu juntei quando eu era advogado, né? Então sou muito grato à advocacia por causa disso também. E a gente precisa ter coragem para trilhar o caminho que faz sentido pra gente, né? A gente precisa ter coragem para nadar contra a corrente, né? E tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no mundo, né? E isso nos ajuda a perceber que o bem ainda prospera, né? Prospera. E eu acredito muito que a gente está sempre evoluindo, né? Como seres humanos e como sociedade, assim. Sim. Então, o que eu sinto aí nessa jornada que eu tenho trilhado é conseguir servir da melhor maneira possível. Como que eu posso ser mais útil, né? E com alguma coisa que reverbere em mim, né? Então, são várias ações que a gente pode tomar no mundo, né? E ter noção de que... eu lembro que você comentou de muita gente que acaba se amargurando, né? Sim, fazendo o que não gosta. Porque pai e mãe obriga, a sociedade obriga, né? Quer ter um status. E são infelizes, morrem infelizes, né? E não vivem a sua própria jornada, sua própria trajetória, se anulam e morrem sem saber quem eram. Triste isso, né? É doloroso, né? Sim. E muitas vezes a gente fica com medo, né? O que vão pensar se eu cancelar minha OAB, se eu sair do escritório que eu trabalho, ou se eu mudar de rumo aos... Eu tenho conhecidos que com 24 anos falavam, não gostei muito do curso, mas eu não vou fazer outro porque estou muito velho. Com 24 anos, 23, 25, né? E as pessoas têm muito medo, né? Do que vão pensar, medo de começar uma outra jornada, uma jornada que às vezes não é o caminho que todo mundo segue, né? O padrão, né, da sociedade, né? E a felicidade não depende de padrão, né? Depende de você dar um grito e falar assim, agora eu vou ser eu. Vou fazer o que me cabe ser feliz. E se a gente não fizer nada que prejudique ninguém, né? Lícito, né? Viu? Tem que fazer tudo lícito, deveria ser feliz. E é libertador, né? É difícil, muitas vezes, porque eu tenho a total consciência que para muita gente eu sou maluco, né? Eu acho estar você trilhando. Espetacular, né? Tanto é que você está aqui sendo entrevistado, Alê. Né? É uma história, é uma lição, né? Eu acho que muitas e muitas pessoas devem conhecer você. Como eu vejo você, Alê, como fonte de inspiração, né? Pela pouca idade que você tem, você dá uma lição, como eu te falei. Eu entrevistando você, acho que você tem 200 anos, mas você não tem de jeito nenhum. E tudo que você fala tem uma lição, tem uma história. E o que é lindo, né, em conhecer você, conviver com você, entrevistar você, é que o que você projeta para o universo é que quando você faz algo com o coração, é para você fazer o bem para o próximo e para o universo, né? Isso não tem preço, né? Quando a gente faz isso, a gente faz bem pra gente, né? No final das contas, tudo que a gente faz... Volta pra você. E tudo que a gente faz é pra nós mesmos, né? Então, quando eu ajudo alguém, eu sinto que ajudando alguém eu vou estar fazendo bem pra mim também, né? Ajudar me faz bem. Com certeza. Né? Com certeza. E o contrário também, né? Volta pra pessoa, né? Sempre, né? Infelizmente. Eu acredito muito de que um grama de exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. Muito, né? muito. E a gente vê hoje em dia discursos muito bonitos, a gente vê nas redes sociais textos, vídeos muito inspiradores, maravilhosos, né? Mas a grande questão é a gente colocar em prática isso, né? O que você deixaria de lição para as jovens, para as pessoas assim, mais ou menos com a tua idade, que tá ali, olha lá pro chefe, acha um saco, olha pro pai e a mãe e fala, não quero ter a vida igual a eles, olha para a sociedade e fala, puxa vida, eu não quero ser igual a todo mundo. Qual a tua dica? Acho que a minha dica é ter a consciência de que
as nossas vidas são as nossas mensagens para o mundo, né? Tem uma frase da Madre Teresa que eu gosto muito, Cláudia. Madre Teresa. É maravilhosa, né? Eu gosto muito de que ela diz que a mão que ajuda é mais sagrada que a boca que reza. Ela não diz que a boca que reza não é sagrada. A boca que reza é muito sagrada, né? A oração é muito poderosa. Só que a mão que ajuda é mais sagrada que a boca que reza, né? Que muito mais do que a gente fala, o que a gente fala é muito importante, mas o que a gente faz talvez tenha uma importância um pouquinho mais profunda, né? Porque diretamente ela gera um impacto, pode gerar um impacto positivo na vida de muita gente, né? As falas também têm um poder muito grande, né? Mas eu acho que essa é uma grande lição, assim, né? O processo de autoconhecimento é muito poderoso, né? Da gente buscar manifestar o que a nossa alma anseia, né? Através da nossa existência, né? Pensar um pouquinho sobre o que faz meu coração brilhar, o que faz meus olhos brilharem, né? O que faz meu coração bater mais forte e se guiar por isso, né? Porque é o melhor indicativo possível do que me foi dado como dom e de como eu posso colocar boas sementes no mundo, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a tendência é que a gente faça bem, né? E a gente não encontre no nosso trabalho algo que seja uma tortura, né? É claro que a gente vai ter desafio, né? E o desafio é um combustível, a gente vai passar por altos e baixos, mas se a gente está fazendo o que a gente está fazendo com propósito, com esse senso de missão, Sim, com esse senso missão, essa é a palavra. de consciência de que o que eu ofereço para o mundo vai afetar e eu quero afetar o mundo de uma maneira positiva, isso é muito forte, é muito bonito e libertador, né? A gente precisa de coragem e assim, fazendo qualquer coisa no mundo, a gente tá somando e tá sujeito à crítica, né? Sim, então, da mesma maneira que eu não me balizo pelos que acham que eu sou maluco, eu não vou me balizar pelos que acham que eu sou uma inspiração, né? Eu tenho que fazer o que tem que ser, eu tenho ter a coerência com o que é verdadeiro para mim, né? Se algumas pessoas se inspiram com a minha trajetória, maravilhoso, né? Fico muito feliz quando me chegam palavras bonitas, né? E que de alguma maneira o que eu fiz gerou coisas positivas nas pessoas, né? E vou estar sempre trabalhando para isso, né? Mas o contrário não te faz parar. Então, mesmo se eu estiver fazendo uma coisa que eu não goste, porque eu estou tentando me adequar aos padrões existentes, eu vou estar sujeito à crítica. Eu vou estar fazendo aquilo para me adaptar e vou estar sujeito à crítica. do outro, não seu. E posso receber crítica, né? Simulando. Então, é muito libertador quando a gente, independente do que vão pensar, a gente pensar, claro, no impacto que a gente vai gerar na vida das pessoas, mas se balizar no que faz sentido pra gente, né? E dessa maneira, a gente, estando em sintonia com o que é verdadeiro dentro de nós, a gente pode despertar o que é verdadeiro nas outras pessoas, né? Então, acho que isso é muito valioso. Fantástico. Ale, que bom receber você aqui. Né? Que em breve aí nessa tua agenda aí, né, Brasil e outros países, eu consiga raptar você e que você venha aqui de novo ser entrevistado, tá? E até breve. Para mim é um prazer estar aqui e fico honrado, né, com o convite e estamos juntos aí aprendendo sempre. Obrigada, Ale, muito, muito obrigada. E a vocês que nos acompanharam mais esse Falando de Saúde. Voluntariado aqui numa escola, olha, 3 vezes, né, a lembrança que o Ale me trouxe. Gente, é incrível, né, falar com alguém de alma rica. Isso não tem preço. Você que está aí nos assistindo, de repente você olha para o seu trabalho e você diz, puxa vida, tem que trabalhar de novo, tem que fazer isso de novo? Reprograma a sua vida e faça o que realmente te dá prazer e felicidade, desde que sejam ações e atitudes lícitas, né? E pensa também em fazer o bem coletivamente, o que te move para você fazer algum bem para o universo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo!